Senta, porque esse bafo chegou sem avisar e com tudo. Olha, a gente aqui cuida da vida dos outros toda semana, né? E às vezes a vida dos outros entrega tanto material que a gente mal acredita que é real. Hoje o assunto é Vini Júnior, o craque mais falado do planeta no momento. Aquele mesmo que joga no Real Madrid, que tem contrato com Nike, Boss e Gatorade, que briga por bola de ouro todo ano, que virou símbolo de resistência, de luta, de representatividade negra no futebol mundial. Tudo isso ao mesmo tempo, nesse mesmo corpo, nesse mesmo homem. E foi exatamente esse homem que resolveu ir ao Cristo Redentor de madrugada, receber uma bênção e apareceu lá usando 3 relógios de luxo no pulso. 3, ao mesmo tempo, no Cristo Redentor, às 3 da manhã, para rezar com um padre. E se você já tá passada igual a gente com o que Vini Júnior resolveu fazer nessa madrugada histórica, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que eu vou te contar sobre o que aconteceu nessa visita é o tipo de bafo que parece pequeno na superfície, mas diz tudo, absolutamente tudo, sobre uma pessoa quando você para e olha de perto com atenção. Cafoníssimo, e olha que eu tentei não ligar, juro por tudo. Primeiro vi os comentários na internet e pensei, tão exagerando, é montagem, é piada, é o pessoal inventando treta onde não tem. Aí fui checar no perfil oficial dele, gente do céu, e estava lá, 3 relógios, caríssimos, todos ao mesmo tempo, no mesmo braço, enquanto ele subia até o monumento mais sagrado do Brasil para agradecer a Deus pelas bênçãos da vida. E teve gente dizendo que viu um quarto no outro braço, mas a gente olhou melhor e era uma pulseira, tá? Então vamos deixar em 3 mesmo, que já é suficiente para toda essa conversa durar semanas. Se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem agora é ainda mais bafo, gente. Muito mais camada do que parece na primeira olhada, e a gente ainda tá só aquecendo. Deixa eu te contar o contexto completo, porque sem contexto a gente perde metade do bafo, né? E aqui a gente não gosta de perder nada nem um segundo. Vini Júnior e Virgínia Fonseca foram juntos ao Cristo Redentor numa quinta-feira, acompanhados de amigos, incluindo Terry Crews. Eles participaram de uma missa celebrada na capelinha dedicada a Nossa Senhora Aparecida, lá na base do monumento, e foram recebidos pelo padre Marcos Vinícius, que abriu o santuário naquele horário especialmente para eles. A Arquidiocese do Santuário Cristo Redentor registrou tudo e compartilhou as fotos oficiais do momento nas redes deles. Tudo muito bonito, muito especial, muito bem intencionado, pelo menos na teoria. A Virgínia postou nas redes dela e disse que foi a primeira vez que ela viu o monumento de perto, que acordou às 3 da manhã para ver o nascer do sol de lá de cima, que foi emocionante, que foi único. Lindo, né? É lindo mesmo, gente, de verdade. Só que então você vai olhar as fotos e é aí que a coisa começa a pesar de um jeito diferente, de um jeito que não sai da cabeça depois que você percebe. Se você acha que é só isso que tem por trás dessa história de Vini Júnior, se inscreve nesse espaço, porque o que vem aí muda completamente a sua leitura dessa novela toda de um jeito que você não vai esquecer tão cedo. Agora, tenta imaginar a cena comigo, tá? São 3 da manhã. Você acorda no escuro, coloca a roupa, sai de casa para subir até um dos lugares mais emblemáticos da fé brasileira. Um símbolo que representa braços abertos para receber todo mundo, independente de quem você seja, de quanto você tem na conta, de onde você veio, do que você já passou na vida. Você vai lá para rezar, para agradecer, para se conectar com algo muito maior do que você e do que tudo que você acumulou. E antes de sair de casa, você abre o seu guarda-joias, passa a vista por cima de tudo que tem ali guardado com cuidado e pensa, qual relógio eu vou usar? E aí você pensa de novo, mais um segundo, mais uma pausa, e resolve colocar 3, ao mesmo tempo, no mesmo pulso, para ir ao Cristo Redentor de madrugada receber uma bênção de padre. Gente, tem algo aí que precisa ser dito abertamente, porque a gente aqui não finge que não viu e nunca vai fingir. Tem algo nessa combinação que grita mais alto do que qualquer declaração de fé que foi feita naquela madrugada inteira, e a gente vai chegar lá. Mas calma que ainda tem muita coisa para destrinchar antes, muita camada por cima dessa camada. E olha que o contexto de quem é Vini Júnior nesse momento específico e delicadíssimo da carreira dele pesa muito nessa análise toda, sabe? Esse não é qualquer atleta milionário que a gente não conhece direito e que ostenta porque nunca passou por nada e nunca precisou provar nada para ninguém. Esse é um homem que chorou em público diante das câmeras do mundo inteiro, que
que foi ao palanque do prêmio FIFA e usou aquele microfone, naquele momento de maior visibilidade possível, para falar sobre racismo, sobre a dor que sofreu dentro dos campos, sobre o que atletas negros enfrentam diariamente dentro e fora do futebol. Que emocionou o Brasil inteiro quando fez isso, que emocionou gente que nem torce para o Real Madrid, gente que nunca assistiu a um jogo completo na vida, que se posicionou quando muita gente do futebol ficou quieta estrategicamente, quando seria muito mais fácil e muito mais seguro comercialmente não dizer uma única palavra. Esse homem escolheu falar, alto, com o coração aberto. E foi por isso, gente, que ele virou símbolo. E eu ainda nem cheguei no pior, então se inscreve agora mesmo, porque o que falta revelar aqui é o que de verdade vira tudo de cabeça para baixo nessa história, e não tem como não sentir. Tem gente que vai dizer, e a gente entende esse argumento, tá? A gente respeita. Ah, deixa ele usar o que ele quiser, é dinheiro dele, o menino veio de baixo, conquistou tudo isso com suor e talento desde criança, merece ostentar à vontade sem prestar conta para ninguém. E olha, isso nunca esteve em discussão aqui, pelo amor de Deus, nenhum segundo. Ele pode ter os relógios mais caros do planeta se quiser, e comprar mais 10 amanhã. Pode usar todos eles num jantar, num evento de gala, numa festa de premiação, numa balada, em qualquer lugar onde ostentação faça sentido dentro do contexto em que está inserido. O que incomoda, o que genuinamente incomoda de verdade e não sai da cabeça, é o lugar, é a hora. É a mistura de buscar humildade espiritual às 3 da manhã, de ir até um padre pedir bênção num dos monumentos religiosos mais visitados e mais respeitados do mundo inteiro, enquanto ostenta de um jeito que seria considerado exagerado até num tapete vermelho de gala, quanto mais num santuário de madrugada com uma capelinha e um padre rezando. Isso é biruleibice de alto nível, amiga, e a gente precisa chamar pelo nome certo sem rodeios. Deixa sua inscrição nesse espaço aí, gente, porque esse caso tem muito mais camada do que parece na primeira vista rápida, e a gente ainda tá na superfície arranhando. Agora tem outro lado dessa história que a gente precisa olhar de frente com o olho aberto, porque a visita ao Cristo Redentor, com toda a cobertura que a Arquidiocese fez nas próprias redes deles, com a Virgínia postando tudo nas redes dela em tempo real, com stories bem editados e bem enquadrados mostrando o amanhecer lindo de lá de cima, com as fotos oficiais do padre e dos presentes, com todo aquele registro cuidadoso e produzido do momento, isso tudo tem um cheiro, gente. Um cheiro de conteúdo, de construção de imagem, de momento pensado com alguma antecedência e com algum objetivo claro além da oração em si. E não tem nada necessariamente errado nisso, tá? A gente deixa isso registrado com clareza, muita gente vai a lugares sagrados e registra porque quer compartilhar algo bonito e verdadeiro com as pessoas que acompanha no dia a dia. Mas quando você combina o registro cuidadoso e bem produzido de um momento declaradamente de fé profunda, com 3 relógios de grife empilhados no pulso do protagonista principal, aí o que era para parecer espontâneo começa a parecer calculado de um jeito desconfortável, e o que era para parecer humilde e despojado começa a parecer exatamente o oposto disso. Quem quiser acompanhar de pertinho cada capítulo desse caso, se inscreve agora mesmo, porque aqui a gente não vai parar de contar e ainda tem muita camada para levantar e examinar com cuidado. E olha, a gente estava conversando com as meninas aqui no canal e uma pergunta ficou na cabeça que não saía de jeito nenhum, por mais que a gente tentasse deixar ir embora. Será que alguém na equipe de Vini Júnior, algum assessor de imagem, algum amigo próximo de verdade, alguma pessoa de confiança que estava lá na hora, olhou para ele antes de sair de casa e falou em voz alta e com coragem: "Ei Vini, 3 relógios no Cristo Redentor às 3 da manhã para rezar com um padre, você tem certeza absoluta que é isso?" Porque se alguém falou e ele foi assim mesmo, é uma escolha completamente consciente e deliberada. E aí a conversa que a gente está tendo aqui muda de tom completamente. E se ninguém falou, se ninguém teve coragem ou disposição para dizer nada, aí a gente tem um problema ainda maior e muito mais sério do que 3 relógios, porque significa que ele está cercado de pessoas que não falam a verdade para ele nunca, que batem palma para absolutamente tudo sem filtro, que deixam passar o que não devia passar nunca. E isso, gente, é o sinal clássico e definitivo, o sinal de alerta máximo vermelho piscando, de que uma pessoa está entrando no ciclo que a gente já viu acontecer com outros grandes nomes antes dele. A bolha. Aquela bolha que não deixa o ar fresco entrar por nenhuma fresta. Um bafão, gente, de proporções que ainda estão se desdobrando devagar na frente de todo mundo. E tem um detalhe que a gente quase deixou passar e que não pode ficar de fora dessa conversa de jeito nenhum, porque ele muda a leitura de tudo.
Vini Júnior não fez isso num momento de distração total, num deslize rápido que qualquer pessoa poderia ter numa manhã sem dormir direito. Ele foi até um monumento que é visitado por milhões de pessoas todo ano, de todos os cantos do mundo, de todas as classes sociais, de todas as origens, de todas as religiões e de nenhuma. Um lugar que carrega uma simbologia de acolhimento universal que é reconhecida até por quem nunca pisou no Brasil. E nesse lugar, nesse contexto específico de braços abertos para todo mundo sem exceção, ele apareceu com uma ostentação que comunica exatamente o oposto do que aquele monumento representa em essência. O contraste não é pequeno, não é detalhe secundário que dá para ignorar com boa vontade. É enorme, é grande demais para fingir que não está ali. Segura esse pensamento, porque ele vai ser importante daqui a pouco quando a gente juntar todas as peças dessa história num lugar só. E se você está sentindo que essa história tem peso de verdade, se inscreve nesse espaço e manda para quem você acha que precisa ver isso também, porque a gente aqui não faz isso sozinha, né, gente? Agora, antes de chegar no ponto central de tudo que a gente está construindo aqui, vale a pena parar um segundo e falar sobre a Virgínia Fonseca nessa história, porque ela também faz parte desse cenário e não dá para ignorar a presença dela ali. Virgínia é uma das maiores influenciadoras do Brasil hoje, com uma audiência gigante, com uma vida pública extremamente exposta e documentada em tempo real, com uma marca pessoal construída em cima de autenticidade e proximidade com o público. E ela foi junto nessa visita, acordou às 3 da manhã, postou tudo com carinho e com emoção genuína nas redes dela. A história que ela contou parecia verdadeira, e provavelmente era. Mas a presença dela ali também reforça a dimensão de conteúdo que a visita ganhou. Porque tudo que Virgínia faz vira post, vira audiência, vira engajamento natural. Não tô dizendo que foi calculado com frieza, gente. Tô dizendo que a combinação de tudo isso, o monumento, a madrugada, o padre, a influenciadora com milhões de seguidores, os stories do nascer do sol e os 3 relógios no pulso do Vini, criou uma narrativa que misturou o sagrado e o ostentação de um jeito que ninguém da equipe pareceu perceber antes de postar. E isso diz muito. Um bafo completo, gente, de todos os lados. Tem um ponto aqui, também, que a gente não pode fingir que não existe, porque seria completamente desonesto da nossa parte deixar escorregando sem comentar. O Brasil é um país onde a maioria absoluta das pessoas não tem condição de comprar um único relógio de preço médio, quanto mais 3 de alto luxo empilhados ao mesmo tempo no mesmo braço. O Cristo Redentor é um símbolo que pertence a todo mundo sem exceção. Inclusive e especialmente as pessoas que acordam às 3 da manhã, não para ver o nascer do sol de cima de um monumento histórico com amigos famosos, mas porque tem turno duplo, bebê para amamentar, conta atrasada para pagar amanhã cedo, ônibus para pegar no escuro com chuva. Quando um símbolo público que construiu toda a sua narrativa pessoal sobre a dor, a luta, a resistência e a representatividade aparece nesse lugar específico e carregado com 3 relógios de grife no pulso, ele manda uma mensagem. Pode muito bem não ter sido a mensagem que ele quis mandar conscientemente, mas chegou assim nos olhos de todo mundo que viu. E o que chega é o que fica gravado, gente. Não tem como editar depois que saiu e todo mundo já viu. E se você chegou até aqui nessa conversa e quer continuar acompanhando essa e outras histórias destrinchadas com carinho e sem maldade toda semana, se inscreve nesse espaço e manda pra gente nas redes o próximo bafo que você quer que a gente cubra, porque a caixa de entrada aqui tá cheia de material e a gente escolhe o que tem mais camada pra contar. E aí a gente chega finalmente no ponto que ninguém da grande imprensa falou com essa clareza toda. Segura o coração que essa parte muda o tom de absolutamente tudo que veio antes. E o bafo é o seguinte, gente. Quando a gente coloca lado a lado o Vini Júnior, que foi às lágrimas no palco da FIFA, que usou o momento de maior visibilidade da carreira dele para falar sobre racismo, com uma coragem que pouquíssimos atletas têm no mundo inteiro, e o Vini Júnior que aparece no Cristo Redentor, com 3 relógios de luxo no pulso, enquanto um padre reza por ele de madrugada, a gente está vendo, com clareza cristalina, um homem que genuinamente quer ser símbolo de 2 coisas que estão em guerra direta, uma com a outra dentro dele mesmo. Ele quer ser o ídolo que luta, que representa, que sofreu, que venceu com dignidade e que não esqueceu de nada disso enquanto subia. E ao mesmo tempo, ele quer ostentar de um jeito tão exagerado, tão fubango no sentido mais literal e mais carinhoso da palavra, que apaga exatamente a imagem que ele tanto construiu, com tanto custo emocional e tanto sacrifício pessoal ao longo de anos.
Os 3 relógios no Cristo Redentor foram um retrato involuntário, um retrato cru de alguém que ainda não decidiu quem quer ser quando a situação pede simplicidade e a câmera está ligada ao mesmo tempo sem aviso. Só que todo mundo estava olhando aquela madrugada. E se você acha que Vini Júnior tem que se explicar por tudo isso que a gente acabou de revelar aqui, se inscreve nesse espaço, porque essa história não acabou e aqui a gente não vai parar de contar nenhum capítulo dela com nenhum detalhe faltando. E sabe qual é a parte que mais pesa nessa história toda quando você para e deixa sentar, gente? Que Vini Júnior não precisa disso. Ele já ganhou, já provou tudo que tinha que provar e muito mais do que isso. Já chegou num lugar que pouquíssimas pessoas chegam alguma vez na vida, vindo de onde ele veio, passando pelo que ele passou, enfrentando o que ele enfrentou dentro e fora dos campos, sem ter a opção de desistir. Quando você tem o que ele tem, quando você construiu o que ele construiu do zero, quando você é quem ele é no cenário mundial do futebol com 20 e poucos anos, 3 relógios no pulso num momento de oração não acrescentam absolutamente nada à imagem que ele tem. Só tiram. Tiram a autenticidade que ele levou anos construindo, tiram a força da narrativa que ele criou com escolhas corajosas e deixam um vazio enorme onde devia ter convicção e coerência entre o que ele fala em público e o que ele faz quando está num lugar sagrado às 3 da manhã. As pessoas que torceram por ele de verdade, que choraram com ele na transmissão ao vivo da FIFA, que sentiram orgulho genuíno quando ele levantou a voz contra o racismo em rede mundial, essas pessoas olharam para essa foto dos 3 relógios e sentiram alguma coisa murchar dentro do peito. Um absurdo de descuido com o próprio legado, gente, que dói de ver. E olha, antes de continuar te contando os desdobramentos todos dessa história, um recado rápido e sincero. Se inscrever nesse espaço não custa nada e garante que você não perca o próximo bafo dessa proporção que a gente tiver para contar, porque a gente tem muito mais chegando toda semana e essa semana foi particularmente generosa em material de qualidade. A internet reagiu rápida e barulhenta, como era de se esperar completamente, com o volume e a velocidade que só esse tipo de combinação explosiva entre fé e ostentação consegue gerar num país como o Brasil. Teve zoeira em quantidade industrial, teve meme em todos os formatos possíveis, teve o pessoal fazendo montagem com os 3 relógios, representando fusos horários diferentes, uma brincadeira que a gente achou pesada demais, tá? Mas que virou o comentário fixado debaixo de praticamente todas as fotos oficiais da visita em poucas horas. Teve quem defendeu com argumentos válidos que ele pode usar o que quiser, quando e onde quiser, que é dinheiro dele suado, que a crítica tem fundo de inveja velada ou de padrão duplo aplicado seletivamente em atletas negros que conquistam muito e escolhem ostentar. Esse ponto merece respeito genuíno, gente, porque tem verdade real ali e a gente não vai fingir que não tem. Mas teve um terceiro grupo que foi mais fundo do que a zoeira fácil e mais fundo do que a defesa automática reflexiva, e esse terceiro grupo disse exatamente o que a gente está dizendo aqui desde o primeiro parágrafo. O problema nunca foi o relógio em si enquanto objeto. O problema é a leitura que o relógio faz do momento e do lugar. É o que aquilo comunica de forma automática no contexto específico daquele monumento, daquela hora da madrugada, daquela intenção declarada publicamente de ir buscar fé e humildade espiritual. Deixa o like nesse espaço, gente, para esse tipo de análise continuar chegando toda semana. Porque olha, quando a gente compara com outros atletas que viveram trajetórias parecidas de dificuldade extrema desde cedo, de representatividade pesada sobre os ombros, de se tornarem símbolo de algo muito maior do que o esporte em si, a gente percebe um padrão claro e consistente nos que duraram na memória afetiva do povo por décadas. Os que ficaram gravados com carinho, os que envelheceram bem como ídolos na consciência coletiva, são os que souberam ler o momento com precisão e com cuidado, que souberam quando ostentar e quando guardar, que entenderam na prática, não só no discurso, que humildade num lugar sagrado, num lugar que simboliza braços abertos para todo mundo sem nenhuma distinção, não tem nada a ver com quanto dinheiro você acumulou ao longo dos anos. Tem a ver com o que você escolhe colocar no pulso quando vai rezar de madrugada com um padre. É detalhe sim, e pequeno na superfície. Mas detalhe, constrói imagem tijolo por tijolo. E imagem no mundo em que Vini Júnior vive e opera todos os dias vale mais do que qualquer contrato de patrocínio milionário, mais do que qualquer relógio suíço, mais do que qualquer conquista técnica dentro de campo. E esse detalhe específico custou caro na percepção de muita gente que o amava sem reservas.
E agora, depois de tudo que a gente viu e conversou com cuidado aqui, fica a pergunta que ninguém quer responder em voz alta, mas que todo mundo que acompanha está pensando baixinho. Será que Vini Júnior está no começo do ciclo Neymar? Porque o ciclo Neymar, e a gente fala isso com todo respeito e zero maldade que esse nome enorme ainda merece, não começou com uma coisa grande e escandalosa que todo mundo viu de uma vez. Começou com o acúmulo silencioso e gradual de pequenas escolhas que foram criando, aos poucos e sem aviso, uma distância crescente entre o ídolo e o povo que o amava de forma incondicional. Foram gestos que pareciam completamente inofensivos um por um quando você olhava isolado, mas que juntos, vistos em sequência com distância de tempo, foram pintando um retrato reconhecível de alguém que foi esquecendo de onde veio, ou pior do que isso, que lembra de onde veio com clareza e quer provar com urgência crescente que não está mais lá de nenhuma forma possível. 3 relógios no Cristo Redentor podem ser tudo e podem ser nada dependendo de como você lê e de quanto contexto você tem. Mas a gente que acompanha toda semana, que faz isso aqui cuidando da vida dos outros com carinho e sem maldade, né, gente? Sabe que esses momentos menores e aparentemente inofensivos são os que mais falam sobre quem uma pessoa realmente é quando não está ensaiando. Os grandes gestos qualquer assessoria bem paga prepara com antecedência. Os pequenos saem sem filtro, e é neles que mora a verdade de verdade. Ostentação na casa de Deus. Isso pega.